Deus está aqui e Ele sabe disso. Aleluia. Abra sua Bíblia no livro de 2 Pedro, capítulo de número 2. Livro de 2 Pedro, capítulo de número 2. Aleluia. Vamos ler do versículo 2 em diante. Aleluias. Aleluias. A paz gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo, o Shalom de Deus para todos os amados. Amém? Vamos ler juntos. E diz assim: no passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles, e a sua destruição não tarda. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça. Repita, por favor, comigo: pregador da justiça. Pregador da justiça. Mas ele preservou Noé, o pregador da justiça. Aleluia. E mais 7 pessoas. Meu Deus, que o Senhor nos ajude. Aleluia. Ele não poupou o mundo antigo, mas trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, o pregador da justiça. E mais 7 pessoas. Também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas, tornando-as exemplo do que acontecerá aos ímpios. Mas livrou Ló, homem justo, que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais. Pois este homem, vivendo entre eles todos os dias, aquele justo se atormentava em sua alma justa por causa das maldades que via e ouvia. Repita, por favor, comigo. Pois este se atormentava, pois, vivendo entre eles todos os dias, aquele justo se atormentava em sua alma justa por causa das maldades que via e ouvia. Amém. Podeis assentar. Aleluia. Aleluia. Que o Espírito de Deus nos ajude, irmãos. Aleluia. Jesus é fiel. Aleluia. Queridos, nós vimos aqui duas passagens, e o Senhor nos permitiu aqui frisar bem esses 2 trechos. Veja aqui um homem, dentro de todo esse contexto, a Bíblia diz que ele era justo. E a Bíblia diz de outro homem que, no contexto em que nós lemos, ele estava pregando a justiça, significando dizer que no meio daquela geração
a qual nós lemos aqui. E nós vamos destrinchar ela dentro da Bíblia. E nós sabemos já de antemão que esta geração aqui que nós estamos lendo é a minha, é a sua, é a nossa geração. O Senhor está falando aqui da sociedade na qual nós estamos agora inseridos. Quando o Senhor ele está se referindo a seres humanos aqui, Ele está se referindo aos homens que estão hoje na terra. E alguns desses homens aqui nesse mesmo livro, se nós continuarmos lendo, nós vamos perceber que alguns desses seres humanos que estão na terra hoje, eles já estão condenados. Eles nem podem ser salvos. Aqui está um segredo de Deus. Aqui há algo oculto de Deus, mas Ele disse que nos últimos dias, nesses dias atuais que nós vivemos, Ele avisou que nada ficaria encoberto, oculto, em que Ele não fosse revelar. Ele iria fazer o povo dele saber tudo. E nós estamos entendendo coisas das quais a Bíblia mesmo deixa retratado, que os profetas ele queria ver, eles queriam vivenciar, ver, compreender, ouvir, estar no nosso lugar. Eles almejaram ver isso aqui. Eles almejaram ouvir essas ministrações que nós estamos vendo. Eles almejaram sentir o que nós estamos sentindo. Eles almejaram apalpar aquilo que alguns de nós estão apalpando. Aqui há os mistérios de Deus, a sabedoria de Deus. Aqui há a ciência de Deus. Aqui há os segredos ocultos de Deus que são revelados apenas àqueles que buscam ao Senhor com profundidade, com um amor profundo e sincero. Aqueles que são extremamente dedicados a Deus e que são separados por Deus, alguns deles para missões específicas sobre a terra. São aqueles dos quais a Bíblia mostra alguns filhos de Deus. Eles não tinham vidas normais. Eles sofriam além do que os demais, porque eles eram preparados e moldados por Deus para enfrentar. Por exemplo, nós damos um exemplo aqui simples na Bíblia, mas claro e fácil de entender. Você veja Davi escondido, desprezado. A Bíblia mostra claramente que ele era um jovem, da sua família ele era desprezado. Ele não tinha valor aos olhos dos seus irmãos, nem mesmo em meio àquela sociedade. Por quê? A aparência dele não chamava tanta atenção. Ele era simples, de aparência gentil. Já os outros irmãos deles tinham o perfil de guerreiros, eram fortes, bem aparentados. Mas a Bíblia diz que Davi, lá cuidando das ovelhas do seu pai, nos momentos de desprezo, quando ninguém queria saber dele, mas a Bíblia mostra claramente que Davi tinha alguma coisa no coração dele que atraiu Deus. E por isso Deus moldou ele a tal ponto que, quando ele viu uma ovelha do Senhor sendo levada por um urso, outra por um leão, ele não temeu pela vida dele. Ele foi sobrepujado, envolvido por um poder, uma autoridade sobre-humana, que não tem como descrever humanamente falando. E ele conseguiu vencer um leão e conseguiu vencer um urso. E isso para um homem é impossível na qualidade dele. Agora você vê onde está os segredos, os mistérios que o Senhor Deus está mostrando aqui para nós nesta passagem. Deus tem pessoas assim hoje na terra, que Ele separa para ocasiões especiais. Essas pessoas elas vão sofrer mais, mas elas também obterão mais de Deus, porque elas terão que alimentar outros. E haverá momentos que mesmo aqueles que estavam preparados para a guerra, eles vão ter que encarar um Golias, e todos vão ter medo. Mas aquele que ninguém dava valor, e que o povo nem sabia que ele estava enfrentando urso ou leão,
porque ele amava mais a Deus. Deus viu alguma coisa profunda dentro do coração dele. E o que Deus viu dentro do coração dele, nós sabemos o que é. Nós vimos aqui quando o amado evangelista Thales leu. Davi, ele tinha um coração inclinado para Deus. O coração dele era arrependido, extremamente desejoso de amar ao Senhor. Ele estava preocupado em agradar a Deus, embora ele caísse, mas ele se arrependia. Ele era verdadeiro e autêntico. Então Deus deu a ele uma porção maior do que as dos demais, a tal ponto que quando ele enfrenta Golias, quando nós lemos na Bíblia, se você for a fundo na vida de Golias, você vai entender que Golias não era um ser humano comum. Golias, ele era um descendente dos gigantes, lá da época de Noé. A genealogia dele vem de lá. Do nada ele apareceu na terra. E quando você pega e vai verificar na Bíblia, você vê que ele veio de lá. Ele era descendente dos gigantes. Quem são os gigantes? São os filhos dos Nefilim, os filhos dos anjos caídos. Por que nós estamos vendo essa passagem? O Senhor está trazendo isso aqui. Aqui há o mistério de Deus, tanto do poder de Deus para aqueles que amam a Ele, quanto do poder de Satanás que está oculto por permissão do próprio Deus, para nos mostrar e fazer a sua igreja entender que neste último tempo ela não pode brincar, porque há oponentes aqui que são muito fortes e um ser humano comum não terá condição nenhuma de vencê-los. O ser humano sem a direção de Deus, sem a vida de arrependimento e sinceridade com Deus, ele será facilmente engoldado e enganado por esses oponentes que atuam como seres humanos e que vão vencer seres humanos que podem ser salvos. Eles vão os subjugar. E entre esses, alguns deles não têm salvação. Na passagem que nós lemos aqui está bem claro. Aqui o Senhor mostra pelo menos 3 tipos de pessoas. Os mesmos tipos de pessoas que estavam lá na época de Noé. Aqui eles estão. E o Senhor Deus mostra aqui nessa passagem que este tipo de oponente, ele entra no meio da igreja de Deus, entre nós, no nosso meio. E ele vem em forma de uma semente. Lembra da semente que o Senhor Deus deixou escrito no livro de Gênesis 3. Ele falou que haveria uma guerra, um conflito eterno entre a semente da serpente e a semente de Deus, a semente de Jesus Cristo, a semente do Senhor dos Exércitos. Esta guerra está se acabando, nós estamos vendo ela sendo desenhada diante dos nossos olhos. Os generais de Deus habitando agora a terra, para limpar a terra. Mas os filhos de Deus estão sendo preparados. Nós estamos sendo preparados. Por que nós estamos ouvindo isso? Veja, queridos, eu vou ler a Bíblia um pouco mais. De forma didática, o Senhor ele vai abrir para nós algo muito profundo e para nos ajudar. Aleluias. Glória a Deus. Observe, amados. Quando nós continuamos lendo aqui, no livro, no capítulo 7, capítulo 9, no versículo 9, ele fala assim: vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo, especialmente os que seguem os desejos impuros da carne e desprezam a autoridade, insolentes e arrogantes. Tais homens não têm medo de difamar os seres celestiais. Contudo, nem os anjos, embora sendo maiores em força e poder, fazem acusações injuriosas contra aqueles seres na presença do Senhor. Mas eles difamam o que desconhecem e são como criaturas irracionais. Olha aqui, amados,
Guarda isso no coração, meus amados. Isso aqui é muito profundo. Olha o que Deus está falando, que está entre nós agora na terra. O que está aqui habitando a terra, contra o que eu e você está lutando. Nós estamos lutando contra isso aqui. E ao mesmo tempo que essas características que nós estamos lendo aqui, agora, essas mesmas características, a semente de Satanás, que começou lá em Caim, lá, quando Adão e Eva caiu, aquela mesma semente, aquele mesmo DNA, que pulou para Golias, que quando Saul e todo o exército de Israel viu aquele gigante diante deles, mesmo eles sendo tão bem preparados para o combate, eles desmaiavam de terror, e eles não foram capazes de enfrentar aquele ser. E se eles ousassem enfrentar, eles perderiam facilmente, porque ali não era um ser humano comum, ali não era um homem de carne e sangue normal, era uma mistura entre duas sementes, a humana e a espiritual. Esse mesmo tipo de ser, Deus está mostrando para nós aqui característica dele agora, que está aqui na terra. E ele o objetivo dele é criar e tornar, entre os seres humanos que estão aqui na terra agora, ele criar e transformar esses seres humanos que podem ser salvos, que têm condição de ouvir Deus ainda, que não nasceu uma semente impura. Por isso Jesus ele fala na sua palavra, ele fala, aquele que tem ouvido, ouça. É porque tem alguém na terra aqui, algumas personalidades na terra, que não podem ouvir a voz de Deus. Deus não quer eles não podem ser salvos. Aqui é o mistério da iniquidade que Jesus deixou escrito, revelou pelo Espírito de Deus ao apóstolo Paulo. Mas a volta do Senhor não se dará sem que antes a rebelião, a apostasia se manifeste. Aí lá nós continuamos lendo, e lá está escrito assim, mas o mistério da iniquidade já opera, já está entre nós. É isso aqui que o Senhor está falando aqui para nós. Isso aqui está entre nós, por permissão de Deus, para provar o meu e o teu coração, a minha e a tua intenção, e para verificar qual é o meu desejo e o teu desejo diante de Deus, diante do Espírito de Deus. Se nós realmente temos aquele coração que foi lido aqui, quando o amado evangelista estava lendo sobre o coração e a vida e o desejo de Davi, se nós temos aquilo, se Deus vai ver aquilo na gente, se Deus enxergar aquilo lá na gente, aquela sinceridade de Davi, aquele amor, aquela verdade, aquela lealdade, como a amada estava lendo aqui e falando, aquela simplicidade, aquela pureza, aquele amor que Deus busca, quando Ele vê isso, Ele faz com que os que podem escutar, aqueles que não estão corrompidos, aqueles que ainda podem ser salvos, Deus faz com que a gente entenda o que Ele está falando aqui para nós. Ele faz com que nós percebamos onde está o perigo. Ele faz com que nós detecte quando a semente da serpente ela se manifestar e tentar nos contaminar, tentar nos aprisionar, tentar nos enganar, tentar nos envolver nos laços de Satanás, na sutileza, quando eles tentar, através de elogios, através de chantagens, através de favorecimentos, eles se manifestam através de dados inflamados que vêm na minha, na tua mente, e Deus permite para ver quem somos nós. Nós estamos diante, isso se chama batalha, guerra, conflito, é a batalha que Deus, Jesus deixou escrito. Eu vos envio no meio de lobos e leões, portanto sejam simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Há um exército aqui, consciente, lutando contra todo ser humano que pode ser salvo. Há um exército formado, há comandantes, há generais.
que orquestra o combate, que planeja contra cada jovem que pode ser salvo, contra cada sociedade, cada país, cada planeta. Há principados que caíram, generais que caíram, anjos extremamente poderosos que estão conduzindo a humanidade, plantando na humanidade. Eis aqui que nós estamos lendo, transformando os homens que podem voltar para o reino de Deus, que podem voltar para o reino da glória de Deus, que vão sentar no trono lá que Jesus está sentado e disse que cedeu para eles. Esses homens que estão aqui, que vão julgar os anjos, como o amado leu aqui. Vocês aí embaixo não são capazes de julgar as coisas mínimas dessa terra, insignificante. Lembre-se, vocês vão julgar os anjos lá no céu, vocês vão julgar o mundo, como as coisas pequenas aí, insignificantes, vocês não são capazes de julgar. Então o Senhor, Ele nos está preparando. Há anjos, generais, comandantes aqui, que estão nos provando, todos nós. Porque amanhã é você, é eu. Se nós vencermos estes seres que hoje estão pisando, batendo em você, oprimindo tua alma, teu coração, tentando fazer com que você pegue contra Deus consciente, fazendo com que, tentando induzir nós a desonrar a Deus conscientemente, tentando fazer com que nós odeiem o irmão, com que nós não libere perdão, com que nós nos prostitua, com que nós sejamos ingratos, odiosos, detestados. Eles tentam, Ele nos induz, e esses mesmos seres estão tentando de todas as formas para roubar de mim e de você a honra, a autoridade e o poder que Deus já comprou com o seu sangue. Isso é a única esperança deles. Eles já perderam. Eles não têm como vencer a Deus, mas eles podem vencer eu e você. Eles estão em guerra. Eles não podem ferir Deus, mas eles podem ferir eu e você. Eles podem nos destruir. Mas o Senhor está mostrando para nós de forma didática que nós estamos em guerra. O que eles fazem? Observe. Olha o que eles fazem. Isso aqui é o que eles, como o Senhor Deus caracteriza eles. E essas mesmas características eles querem colocar dentro do meu e do teu ser. Querem nos transformar a ser isso aqui. Mas eles difamam, isto é, falam mal, caluniam o que desconhecem. E são como criaturas irracionais. Criaturas irracionais, guiadas pelo instinto, nascidas para serem capturadas e destruídas, serão corrompidos pela sua própria corrupção. Veja, irracionais, Deus chama de seres, como animais, bestas. Agora você vê o que Deus disse que estaria hoje na terra: o anticristo. Apocalipse capítulo 13. Deus chama ele de besta. Esse aqui são os filhinhos dele. Esse aqui é a semente dele que está lutando contra mim e contra você. Esses anjos que lançam esse sentimento, esses pensamentos, essas setas, eles são isso aqui. E o desejo dele é transformar os seres humanos que podem ser salvos nisso aqui, em sementes dele. E você veja aqui que o Senhor deixa bem claro que eles são como animais que nasceram para ser destruídos, isto é, comprovando que existem alguns aqui que não podem ser salvos. Então, por mais que preguemos a palavra, sigamos em frente e cumpramos apenas o ir e pregar o evangelho a toda criatura, e aquele que crê e for batizado será salvo. Mas aquele que não crê já está condenado. Não é por força, não é por violência. Quando alguém não quer ouvir, simplesmente ore. Você não sabe para quem que você está pregando. Você não sabe para quem que você está falando a palavra de Deus. Simplesmente pregue. Um prega, um planta.
O outro vem e põe água, mas é Deus quem dá o crescimento. Só cresce quem Deus quer. Só vai ser salvo quem Deus quer. Por que o Senhor está abrindo isso para nós? Porque, por causa disso aqui, veja, nessa mesma passagem ele disse que ele poupou Noé, o pregador da justiça. Na época de Noé, quando você vai verificar na história, cerca de 3 a 4 bilhões de seres humanos haviam na terra. E como? A Bíblia diz que ele pregou a palavra de Deus, ele evangelizou, ele avisou o povo. Mas como é possível que cerca de 3 a 4 bilhões de seres humanos desprezaram a Deus conscientemente? Mas mesmo assim Noé passou 120 anos avisando o povo. Ele pregou, ele avisou. Ele incitou o povo a obedecer a Deus. Mas o povo não quis Deus. Então por que o Senhor está falando para nós? Porque Ele mostra isso para nós. Ele mostra aqui. Ele mostra aqui na Bíblia. Você vê aqui que ele começa a falar, ele pula para falar de Ló. E aí ele diz que Ló estava nessa situação também lá em Sodoma e Gomorra. A Bíblia diz que Ló olhava para aquele povo e aquele povo odiava Ló. E Ló começava a sofrer, ele estava sendo atormentado em angústia dentro da sua alma por causa da vida imoral, a vida malvada, corrompida daquela sociedade. Aquilo fazia ele sofrer muito, a tal ponto que quando você abre Gênesis capítulo 19, você encontra aquele povo dizendo para Ló, e é porque Ló quis proteger os viajantes, os 2 anjos de Deus, colocá-los dentro da sua casa, para impedir que eles fossem violentados sexualmente por aquela sociedade da época. A que ponto aquela sociedade chegou? Se você abrir Gênesis 19, eu quero ler para os amados ver. Gênesis capítulo 19. Do versículo 4 em diante, olha o que está escrito aqui. Ainda não tinha, os 2 anjos de Deus chegam lá na cidade. E Ló olha para eles e quer colocá-los para dentro de casa. E eles vêm entrar. E toda aquela sociedade agora, a Bíblia diz que desde o menor até o maior, desde o jovem até o mais idoso ali, vem contra aqueles 2 seres e exige de Ló, exige que ele deixe aqueles 2 homens ali fora, para que aqueles homens os violente sexualmente. Olha o que está escrito: ainda não tinham ido deitar-se quando todos os homens de toda parte, isso do 4 em diante, quando todos os homens de toda a parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa. Todos os homens, dos mais velhos aos mais jovens, cercaram a casa. Chamaram Ló e lhe disseram: onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Traga-os para nós aqui fora, para que tenhamos relações com eles. Ló saiu da casa, fechou a porta atrás de si e lhes disse: não, meus amigos, não façam essa perversidade. Olhem, tenho 2 filhas que ainda são virgens. Vou trazê-las para que vocês façam com elas o que bem entenderem. Mas não façam nada a estes homens, porque se acham debaixo da proteção do meu teto. Saia da frente, disseram eles. Gritaram e disseram: este homem chegou aqui como estrangeiro e agora quer ser juiz. Faremos a você pior do que a eles. Então empurraram Ló com violência e avançaram para arrombar a porta. Amados, olha o que o Senhor está dizendo, que esse grupo de seres que estão aqui na terra hoje, essa semente da serpente, como que ela age? Ela vai agir a tal forma que ela entra dentro do meio dos filhinhos de Deus, no meio das igrejas. Ela começa a fazer comércio no meio do povo de Deus. E isso está tão claro para nós já vemos isso, obviamente. Mas olha o nível que o Senhor Deus está dizendo que já chegou a esta geração. Porque Ló estava no meio disso aqui. Ele chorava por conta disso.
porque ele via a maldade se proliferando. O que significa isso? O homem chegar ao ponto de querer violentar outros à força. E quando eles olham para alguém tentando impedir, ele tem ódio daquela pessoa. Ele agora diz que vai fazer pior. Em outras palavras, ele estava dizendo aqui que eles iriam violentar Ló, pior do que os 2 anjos ainda. O Senhor está mostrando para nós o que essa semente que está hoje na terra, ela vai chegar a fazer. Ela vai chegar nesse nível. É isso que ela vai fazer. Ela não vai tolerar o justo. Ela não vai tolerar aquele que ama a Deus. Ela vai odiá-lo. Mas ela chega sutilmente no meio dos filhos de Deus, porque ela tem um objetivo: manchar a veste daqueles que amam a Deus, para que quando o arrebatamento acontecer, quando Jesus retornar, eles estejam com suas vestes manchadas com pecado. O objetivo dela é consciente contra todo homem e toda mulher. Tem que deixá-los com suas vestes manchadas, porque eles sabem que na hora de subir, o próprio Senhor Deus, ele está vistoriando a igreja hoje na terra, um a um, cada um de nós, e ele está observando as nossas atitudes, porque as vestes são os atos de justiça dos santos. Então isso é um conflito consciente de ser inteligente. Por isso, quando a Bíblia fala que os que vão subir, a Bíblia diz que as virgens sábias, prudente significa elas são inteligentes, elas não são enganadas facilmente, elas não vão ser engoldadas facilmente, porque elas têm o Espírito de Deus, e o Espírito de Deus que habita neles os guia em toda verdade e justiça. Eles não poderão ser enganados. Eles não vão ser enganados. Agora veja Gênesis capítulo 6. O que acontece? Por que o Senhor? Ele mostra para nós contra quem nós estamos lutando. O que está acontecendo na terra hoje? O que os seres humanos estão sendo induzidos a praticar e a viver? Aonde essa semente quer induzi-los a chegar? É isso aqui. Gênesis 6, 5. Contudo, o Senhor observou que a perversidade do ser humano havia crescido muito na terra, e que toda a motivação das ideias que provinham das suas entranhas era sempre e somente inclinada à prática do mal. Deus está mostrando aqui para nós: o justo está na terra hoje. Em outras palavras, Deus está dizendo: o justo, aquele que vai subir, ele está sobre grande dificuldade na terra, grande pressão. Ele está sob ódio, sob ataque constante, porque esta semente está na terra, e ela, no seu coração, o intento dela é sempre planejar o mal. Isso aqui, Deus está falando de seres humanos, anjos caídos e a mistura deles. E o justo está no meio disso. Pelo menos 4 tipos de seres. E quem é o quarto? Nós sabemos o quarto. Porque quando Jesus disse que a vinda dele dar-se-ia como nos dias de Noé, como nos dias de Ló, ele comparou. Então, quando você vai para os dias de Ló, você vê que o próprio Deus se materializa em forma de homem e aparece para Abraão. Poderia ser que o Senhor está dizendo para nós que os seres humanos também vão ver Deus materializado de alguma forma, como Ele é. Perfeitamente ninguém vê, mas Deus disse na sua palavra, de forma metafórica, Ele vai se transformar. Poderia ser que algum de nós está vendo o Senhor passear e não percebeu por aí? Os amados entenderam o que o Senhor está dizendo para nós. Cuidado, nós não estamos sozinhos. Mateus 22, quem desce para verificar as roupas da igreja não foi um anjo que desceu. Mateus 22 está escrito que o Pai, ele vem e ele começa a observar as vestes. Ele olha, é o Pai, não foi um anjo que veio ali, foi o Pai que veio.
Significando dizer, o Senhor está aqui entre nós e a gente não percebe, alguns de nós não percebem. Ele está no nosso meio nos observando para fazer a separação, quem fica e quem vai. E alguns estão caindo na cilada da semente da serpente, porque ela está induzindo aqueles que podem ser salvos ainda. Ele sabe disso e Deus fica só observando. Alguns perderam suas coroas quando a semente da serpente vem sutilmente engana-os. E Deus olha e chora. E mal sabe alguns desses que o fim está diante dos seus olhos, como está diante dos nossos olhos. Amados, nós estamos sendo separados, eu e você, a dedo pelo Senhor, com todo carinho. Agora veja a separação como está sendo. Você vê que Deus deu dois exemplos, Ló e Noé. Você vê que Noé era pregador da justiça. Estamos pregando a justiça ainda? Estamos pregando, as pessoas estão vindo. Não são muitos, né? Em alguns pontos sim, outros não, mas o Senhor deixou bem claro. Continue. Em outras palavras, a mensagem dele é: continue pregando a justiça. Continue pregando a justiça, porque Deus está vendo. Isso é um ponto positivo para subir. Pregar a justiça, e lá você vê também, e era justo. A justiça acompanhado da santidade, significando dizer, eles temiam a Deus. Eles eram sinceros com Deus. Eles odiavam a maldade e a prática da injustiça. E isso fazia com que eles sofressem e se compungissem em si mesmo. Eles reprovavam as práticas das trevas, mas eles permaneciam firmes por Deus, e por isso eles sofriam muito, choravam muito, porque eles sofriam muito por causa disso. Olha o que está escrito. Por causa disso, amado, característica, Salmos 15, daqueles que vão morar com o Senhor. Por que eles sofriam muito? Por causa disso aqui. Ele despreza, olha o justo. Salmo 15, versículo 4. Ele despreza aqueles que o Senhor rejeita, mas trata com respeito os que o temem. Ele cumpre o que promete, mesmo com prejuízo próprio. Provérbios capítulo 29, 27 diz assim: para os justos, a pessoa iníqua é abominação, e o reto em seu caminho é abominação ao ímpio. Agora você entende aqui o porquê que há tanta antipatia contra tudo que é correto, tudo que é certo. Porque aquelas pessoas, porque no mundo hoje, na terra, há um ódio, há uma antipatia, e há alguém, algumas pessoas até, que chega a olhar para alguns filhos de Deus e sente tanto ódio, e você, quando olha, você já vê o ódio no rosto. Alguém não se sente bem nem está ao lado de um filho de Deus, já se sente mal. Você vai entender agora por quê. Sente mal, o desprazer em ouvir a voz de Deus. Quando se ouve a palavra de Deus pura, dentro de si há uma agonia. Ao invés de prazer, vem tristeza, há uma rejeição, há ódio, um sentimento que envolve aquele ser e faz com que ele odeie aquilo que é puro, aquilo que é correto, aquilo que é honesto. Você vê que isso são características. Provérbios capítulo 29. O reto em seu caminho, ele é uma abominação ao ímpio. O homem que é justo, em outras linguagens, isso aqui está escrito, quer dizer isso aqui: aqueles que andam na prática da justiça, daquilo que é correto. O ímpio odeia eles. O ímpio não gosta deles.
Aqueles que amam a injustiça odeiam eles. Odeiam. Lembra que o Senhor disse por que Caim matou Abel? Porque Caim era filho da serpente. Caim era a semente da serpente. E por que ele fez isso? Porque as obras dele eram más e a dos seus irmãos era justa. O que o Senhor está dizendo para nós e mostrando para nós? O ódio contra todos aqueles que ousarem a fazer o que é certo vai aumentar profundamente. E por isso a igreja de Deus vai sofrer muito hoje. Ela já está comprimida na terra, sendo oprimida dentro de casa, na rua, no trabalho. Alguns perdendo emprego. Eles são rejeitados. Só o fato de brilharem a justiça e a pureza de Deus. Por quê? Por causa disso aqui, 1 Coríntios capítulo 6, o amado estava lendo aqui. Lá quando nós continuamos lendo, está escrito que aquele que se deita com uma prostituta, faz-se um com ela, dois, torna-se um. E lá está escrito também que aquele que está com o Senhor, que anda com o Senhor, ele faz-se um com o Espírito do Senhor, ele é um. Quando isso acontece, os dois tornam-se um. Em outras palavras, o Senhor está dizendo: o sentimento daquele com quem você está andando, está se relacionando, ele vai se tornar um com você. Entendeu por que o justo é odiado? Porque esse mundo já se prostituiu. O Senhor está entregando. A semente da serpente tem esse objetivo: fazer os seres humanos todos se prostituir com Satanás, se prostituir com o pecado. Por isso, aqueles que, quando começam a odiar os filhos de Deus verdadeiros, se um sentimento brotar no meu e no teu coração contra qualquer homem, qualquer mulher de Deus que é autêntica, que é cheio do Espírito de Deus, que é cheio da verdade, se alguma coisa no meu e no teu coração começou a se incomodar com a presença dele, cuidado. Alguma coisa está tentando acessar a tua alma, a tua mente. Alguma coisa está tentando se tornar um com você, para te fazer um com ele. E se isso se cumprir, vai se cumprir o que está na Bíblia: que o homem é escravo, é servo daquele a quem ele é dominado. Esse é o objetivo do diabo. E ele vai conseguir fazer isso, porque Jesus disse que ele vai. Mas Jesus também disse que a igreja dele, que é prudente, ela não é enganada, ela conhece as estratégias e os laços de Satanás, ela conhece os esquemas do diabo, ela não é ignorante, ela estará pronta quando ele voltar. Glória a Deus. Amado, veja, e por aqui eu quero terminar. 1 Coríntios capítulo 13. Estamos começando a terminar. Observe as características da igreja de Deus. Porque o justo estava sofrendo. Porque a noiva de Deus está sofrendo hoje na terra. Porque alguns odeiam tanto aqueles que amam a Deus. Porque o fato de ser puro, ser sincero, ser verdadeiro, só o fato de querer agradar mais o Senhor atrai a inimizade profunda. Aí a noiva de Deus, ela precisa receber uma porção, porque está escrito que há 2 mandamentos para subir para o céu. Jesus disse: se vocês querem ser salvos, então amarás o teu Deus sobre todas as coisas, o teu próximo como a ti mesmo. Há 2 mandamentos: o amor. O amor. Então 1 Coríntios 13 diz assim: olha o que está acontecendo com aqueles que vão para o céu. Quem ama é paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Não se porta de maneira inconveniente, nem age egoisticamente. Não se enfurece facilmente. Não guarda ressentimento. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Suporta tudo com fé, esperança e paciência. Amados, veja, quando ele fala quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada,
Mas aí quando nós olhamos para a sociedade em que vivemos, nós procuramos a justiça, nós procuramos a bondade, e nós vemos escassez dessas características aqui. E aí aqueles que amam as verdades de Deus, eles se entristecem em seu coração, porque eles veem que o direito do inocente está sendo vilipendiado. Ele vê a opressão do pobre, ele vê o aumento da corrupção, a falta de amor, a traição, os abortos, ele vê o aumento dos adultérios, ele vê o aumento da violência, a determinação do ser humano em amar mais a criação, em desprezar a Deus. Ele vê que o homem, de certa forma, ele está agora começando a trocar Deus por aquilo que ele enxerga e odiar, cumprindo a Bíblia. E aí o justo, ele sofre, ele chora. Por isso, aqueles que amam a Deus estão cheios de amor, e a marca do amor é isso aqui, é o sofrimento. Mas eles estão sofrendo não é porque eles estão vendo o aumento o aumento da justiça. Eles estão vendo porque o povo está escolhendo odiar a Deus, e eles sentem a dor de Cristo. Eles amam, eles querem o bem da sociedade, e a opressão que está sobre eles, o Senhor está mostrando aqui para nós que todos aqueles que vão subir, eles estão agora sofrendo muito, sobre muita pressão em todas as áreas da sua vida, desde a criança até o mais adulto. Pressão porque quando eles pregam, eles anunciam a palavra de Deus, cumprem na vida deles, porque o povo não quer Deus. Eles sentem a tristeza de Deus, eles sentem o deboche e a rejeição. E quando nós continuamos lendo aqui o livro de 2 Pedro 2, você vai ver que aquela geração, essa geração que nós estamos, ela zomba, ela ridiculariza os filhinhos de Deus, elas não dão valor. Mas o Senhor deixa bem claro para nós que o fim dessa geração é o fogo, é o juízo. Para encerrar, amados, 2 Tessalonicenses, olha aqui aqueles que vão subir. Isso aqui são características dos que vão subir, a pressão que eles estão. 2 Tessalonicenses capítulo 1, e o versículo 13 em diante diz assim: irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, e isso é a propiciação, porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais, e muito aumenta o amor que todos vocês têm uns pelos outros. Por esta causa, ó Jesus, glória a Deus, nos gloriamos em vocês entre as igrejas de Deus, pela perseverança e fé que mostram em todas as perseguições e tribulações que vocês estão suportando agora. O Senhor está falando aqui para a igreja dele que está na terra agora. Em outras palavras, esta aqui é a igreja que eu e você temos que ser. Esta aqui é a igreja que eu e você tem que ser agora. A igreja que está suportando a perseguição, que está sofrendo, que está sendo odiada. Por quê? Porque ama a verdade, porque ama a justiça. Ela está indo, ela faz o ídolo do Senhor. O povo rejeita, alguns são salvos. Ela volta com seus molhos, alegre e contente, porque o Senhor uma hora ou outra dá uma alegria, dá um refúgio para ela. Mas o Senhor está mostrando para a igreja dele que antes dele voltar, momentos antes, ela estará assim. Ela estará aqui em tribulação, em opressão, estará sendo perseguida, odiada, desprezada, e dentro da própria, misturado no celeiro do Senhor, estará as duas sementes lutando, um tentando induzir o outro a pecar, enquanto um tenta ajudar o outro a ir para o céu, o outro tenta impedir de ir para o céu. O Senhor está mostrando isso para nós. Então veja o 4. Por esta causa nos gloriamos em vocês entre as igrejas de Deus, pela perseverança e fé que mostram em todas as perseguições e tribulações que vocês estão suportando agora. Os 5, elas dão prova do justo juízo de Deus, que deseja que vocês sejam considerados dignos do seu reino.
pelo qual vocês também estão sofrendo, é justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que eles causam tribulação, e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados, e a nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá do céu, com seus anjos poderosos em meio a chamas flamejantes. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Isso acontecerá no dia em que ele vier para ser glorificado em seus santos e admirado em todos os que creram, inclusive vocês que creram em nosso testemunho. Amém, amados? Amém. Os amados viram quem é a igreja de Deus. Isso aqui o Senhor trouxe para nós entender contra quem estamos lutando. Esta semente que vem de Satanás, que atua para tentar nos fazer pecar contra Deus, tentar nos transformar em filhos de Satanás, se rebelar contra Deus conscientemente ou não, que tenta nos desviar, para nós não dar ouvido aos puros, os filhos de Deus, porque você sabe que o Senhor Deus, Ele só está segurando a atuação do anticristo, a maldade, porque ainda há justo, porque está na Bíblia, que ele e os 2 anjos que desceram, ele disse: enquanto tu não saíres daqui, estiverem em segurança, nós não podemos fazer nada contra esta cidade. Mas quando Ló saiu e ficou em segurança, o Senhor destruiu a cidade. O Senhor está mostrando para nós que Ele está segurando a maldade, para que dê tempo de nós se preparar e chegar na segurança do céu, porque Ele está vindo para punir tudo que nós estamos vendo agora. E o que nós estamos vendo agora não é atuação de seres humanos comuns, são atuação de generais que caíram do reino dos céus, estão atuando aqui em forma corpórea e também no mundo espiritual. Mas Deus também enviou os generais dele no céu para a terra, para nos ajudar. E nós precisamos estar prontos para evacuar a terra. Por isso, essa é a ajuda de Deus para mim e para você. O Senhor me ama e te ama. Como o Senhor deu tanto para nós aqui através da leitura dos amados. O Senhor deu tanto, preciosos filhos. Tanto para nós. Tanto para nós. Para nos fazer entender o que nós estamos prestes a viver. E contra quem estamos lutando. Nós temos que vencer essa batalha. Não nos enganemos. Porque a Bíblia diz que até mesmo os pequeninos, eles se corromperam. Não se engane. Não se engane. Até mesmo os pequeninos se corromperam. A Bíblia diz. E Deus não é mentiroso. Então, lute pela justiça de Deus. Faça de tudo para ensinar o teu filho. Para ensinar o velho ao idoso, ao entendido, ao não entendido, porque o Senhor disse que a hora está chegando em que todos estarão corrompidos. Nesse momento que nós não sabemos quando que é, Deus vai tirar o justo, porque não há mais o que fazer. Ele tem que limpar a terra e nós temos que estar prontos. Por isso, não vamos nos deixar ser enganados por esta semente que atua nos mínimos detalhes. Tudo que não provém de Deus, vamos tomar cuidado, amado. Fujamos do pecado. O pecado maltratou o nosso mestre amado. Acabou com o Filho de Deus, destruiu ele aqui na terra. E o Senhor Deus, Ele fez isso, não foi de graça. Foi para nós entrar no céu e não perder essa batalha. Cada um de nós que estamos aqui, não é à toa. A dedo Deus escolheu, nada é por acaso. Todos aqui têm condição de vencer isso. Os que não têm, Deus sabe quem é. Mas se nós conseguimos entender, então lutem, porque significa dizer que alguma coisa Deus está vendo em mim e em você. Se nós ainda conseguimos ouvir Deus, ver os milagres dele na terra, entender que Deus está vindo, entender que essa mensagem de Deus, entender que está andando na terra, se nós conseguimos entender que os milagres que o Senhor tem feito é para nos chamar a atenção, se nós ainda
Por isso, amados, o Senhor nos ama. Nos ama muito. Agora olha para o teu irmão. Olha, amados, pode olhar um para a face do outro. Você pode, em algum momento desse da tua vida, você pode ter olhado e visto Deus de forma humana e nem percebeu. Então, tome cuidado. Deus veio te buscar e me buscar. Cuidado. Está escrito na Bíblia. Não é à toa porque o Senhor disse: os profetas queriam estar na terra, no meu e no teu lugar, mas eles não estão. Você acha que eles falaram isso por acaso? Você pode ter visto Deus em forma humana e nem percebeu. Ou você não lembra que está escrito na Bíblia muitos hospedaram anjos? Você pode ter hospedado um anjo e nem percebeu. Cuidado quando o Senhor está falando e você ainda está entendendo, porque Ele deixou escrito também que se os anjos forem hospedados, o Senhor também deixou claro para nós. Não foi só os anjos, Ele deixou escondido. Anjo de Deus e anjo do diabo. Então cuidado, quem você vai abraçar, quem você vai considerar, quem você vai escolher ouvir. Deus vai enviar os dois. Agora a escolha é sua. Quem eu escuto, quem eu sigo, quem eu abraço, quem eu gosto de andar, quem eu gosto de estar junto. Lembre-se, 1 Coríntios capítulo 15, que ninguém vos enganeis. Não sabeis vós que as más companhias corrompem os bons costumes. Ele falou isso justamente no momento que ele disse que ele viria buscar a igreja. Na hora do rapto ele acusa, ele aponta e joga isso como uma torre de vigia e diz: cuidado, vocês não sabem que as más conversações, as más companhias corrompem os bons costumes. A semente da serpente está aqui, está por aí andando. Cuidado para não te corromper, porque ele sabe que a nossa veste tem que estar suja para nós não poder entrar. E eles não são ignorantes. Não se engane. Eles não são ignorantes. Deus deixou avisado que eles vêm, eles são conscientes. Eles se passam por filhos de Deus conscientes. Eles são enviados por Satanás e autorizados por Deus para me testar e provar você. E ai de nós ouvimos e sabendo de tudo. Está escrito aqui. Eu preciso ler. Eu vou ler para os amados ver. 2 Pedro, os últimos versículos. Amado, eles querem isso aqui. É isso aqui que eles querem. Olha o que eles querem. Eles sabem disso aqui. Por isso o Senhor Deus está levantando isso para nós. E nós já sabemos. Olha o que o Senhor deixou escrito, o que eles querem fazer com a gente. Se tendo escapado, olha que 1 Pedro 2:19, prometendo-nos liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Olha quem é essa semente, o que ela faz e tenta fazer com que aqueles que podem ser salvos fiquem no mesmo estado que eles. Esse é o objetivo deles. Se tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas enredados e por elas dominados, estão em pior estado do que no princípio. Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça do que depois de o terem conhecido voltarem as costas para o santo mandamento que lhe foi transmitido. Confirma-se neles que é verdadeiro o provérbio: o cão voltou ao seu vômito e ainda a porca lavada voltou a revolver-se na lama. Esse é o objetivo deles para conosco. Não vamos deixar essa semente roubar de nós a coroa e nos transformar diante de Deus em seres abomináveis e detestáveis. Porque senão o Senhor vai ter que nos cuspir para fora e nós iremos perder a coroa se nós fracassarmos. Vamos guardar o que o Senhor nos deu. Que o Senhor continue nos abençoando. Jesus é fiel. Toda honra, toda glória,
Todo louvor seja para o Senhor nosso Deus. Vamos nos pôr de pé. Aleluia, Jesus é fiel. Glória, 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 glória a Deus. Glória a Deus. Convidar a pastora Ana Cristina para estar fazendo a oração de arrependimento. Aleluia, amados. Vamos nesse momento nos arrepender dos nossos pecados, depois de ouvir uma palavra como essa, sabendo que estamos aqui todo o tempo em um grande risco. Vamos nos arrepender. Senhor Jesus, nós entendemos, Senhor amado, que agora o tempo acabou e que perto está o grande dia do acerto de contas. Senhor da glória, diante de Ti, Senhor amado, nós estamos prostrados e reconhecemos os nossos pecados, as nossas falhas. Quantas vezes o desânimo toma conta, Senhor. Quantas vezes, Senhor amado, os olhos passam, Deus vivo, nas coisas do mundo e nos esquecemos, meu Pai, que Tu virás como ladrão, dia e hora que ninguém espera. Por isso, Senhor, neste momento, nós queremos nos arrepender de todo o pecado que nós praticamos, Senhor, a partir do momento, Senhor amado, que nos entendemos por gente, Senhor. Toda palavra, Senhor, que está escrita no livro das obras, que não é verdadeira, que foi mentira, que foi uma mentirinha, que foi uma meia-verdade, Senhor, eu me arrependo por isso. Tenha misericórdia de mim, Senhor da glória, os pensamentos, Senhor Deus, pecaminosos que não foram combatidos no mesmo instante. Eu me arrependo, Senhor amado, pelas coisas das quais este ouvido foram contaminados, Senhor, e o sangue não foi clamado no mesmo instante. Ó Deus poderoso, em nome de Jesus Cristo, Senhor, não risca o nosso nome no livro da vida. Antes, Senhor, reforça com a tinta que é o sangue de Jesus. Aleluia! Porque hoje, Senhor da glória, pode ser o último dia para se arrepender. Hoje pode ser a última chance, Senhor, que nós temos, Senhor, de ter as nossas vestimentas embranquecidas e lavadas por meio do sangue. Por isso clamamos a Ti, Deus vivo, e Te pedimos, Senhor, ó Deus Santo, não nos dê outra escolha a não ser a santidade. Não queremos outro caminho que não seja o estreito e apertado. Não queremos nada de graça, mas com luta, Senhor amado, conquistar e entrar nas portas que o Senhor só é conquistada, Senhor amado, com muita luta e esforço. Hoje, ó Senhor, hoje, nesta noite, eu venho me arrepender diante de Ti, de todo o pecado, Senhor, que fez separação entre nós e Ti. Hoje, Senhor, de amanhã e depois, e todo o pecado, Senhor amado, que nos distanciou de Ti, nos faz agora, Senhor, remoer de saudade da Tua presença doce, de ouvir a Tua voz, de sentir, Senhor, o Teu cheiro. Todo pecado que fez separação e divisão, Senhor amado, mesmo não estando encolhido em Tua mão, Senhor, para não abençoar, mesmo, meu Senhor Deus, os Teus ouvidos não estando fechados, Senhor, para não ouvir, mas os pecados, Senhor amado, nos trouxe esta separação. Mas hoje nós reconhecemos, Senhor, que queremos voltar para as nossas origens, que é, Senhor, o Teu DNA implantado em nós, e o que tem de mais precioso, Senhor, não é nem a nossa alma, mas é o Teu próprio DNA, Senhor, que Tu colocou em nós, quando soprou de Ti mesmo em nossas narinas.
estava longe do caminho do céu. Eu era pobre, desprezível, pecador, mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, desde que Ele estendeu sua mão para mim. Quando Jesus estendeu sua mão, quando Ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre, sem Deus, sem Jesus, estendeu sua mão para mim. Aleluia! Vamos ouvir as crianças? Bendito é o Cordeiro de Deus. Dormir, não é? Ah, então fica para dormir é só domingo agora. Então vamos adorar o Senhor com mais um hino. É o que as crianças. Jesus está chamando, dizendo para começar. Eu te darei alegria neste mundo, e lá no outro vida eterna e paz. Ó pecador, só tem tristeza na alma, porque não dás a Jesus no coração. Vives cansado e abatido e frágil, sem limite vou para o seu coração. A tua alma é muito preciosa, que o inimigo não deve cobiçar. Somente Jesus tem direito à tua alma, para um dia querer o seu morar. Jesus está chamando, dizendo para começar. Eu te darei alegria neste mundo, e lá no outro vida eterna e paz. Se tu choras, não te desanime, porque Jesus te consolará. Ele é o refúgio dos cansados e oprimidos, é o caminho que te faz regenerar. Jesus está chamando, dizendo para começar. Eu te darei alegria neste mundo, e lá no outro